Muito bem, vamos então aproveitar o nosso tempo. Alguém aceita água? Só não tem o café, né? Obrigado. Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus. Eu quero ler com os irmãos 2 textos da Bíblia. O primeiro se encontra em Filipenses capítulo 3, 20 e 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21. O som está chegando bem para quem está aí atrás? Está bem? Está nítido? Está dando para entender? Obrigado. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim o texto: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O próximo texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Diz assim o texto: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Antes de você se assentar, faça a sua oração. Senhor, fale comigo. Senhor, me abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus, me abençoe. Abençoe a minha vida, abençoe minha casa. Faça a sua oração, faça o seu pedido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor permite estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a Tua igreja, tem dado sinais que o Senhor tem ouvido a oração do Teu povo, porque o Senhor é Deus vivo. O Senhor é Deus que responde o clamor da Tua igreja. O Senhor é Deus que olha e governa sobre o Teu povo. O Senhor é Deus soberano, é dono dos céus, da terra, é dono de todas as coisas, meu Pai. E muito obrigado, porque o Senhor tem preservado o Teu povo, preservado a Tua igreja, sustentado o Teu povo, sustentado a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, nos abençoe nesta manhã. Oh, Pai querido, abençoa a Tua igreja presente, abençoa os pastores, abençoa o diaconato, abençoa os músicos, cantores, abençoa as crianças, abençoa os jovens, adolescentes, os homens, as mulheres, os casais, as famílias. Senhor, e traga bênçãos sem medida sobre a Tua igreja. Levanta, meu Pai, os abatidos, cura aquele que está enfermo, Senhor. Oh, Pai Santo, responda com milagres, com maravilhas, porque Tu és Deus. Oh, Pai Santo, abençoa o culto desta manhã, abençoa o culto da noite, abençoa o culto que vai acontecer à noite também lá na grama. Nos abençoe no dia de hoje, fortaleça a Tua igreja, renova o Teu povo, restaura, Senhor, cada um, mande um avivamento, aviva, Senhor, a Tua obra, abençoe aqueles que vão nos assistir pela
pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoá-los, restaurá-los, salvá-los, libertá-los pelo teu grande poder. Eu te peço, fale conosco e nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem. Graças a Deus. O assunto que nós vamos hoje ministrar, baseado nesses dois textos que nós acabamos de ler, é cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos. Muito bem. Há umas 2 semanas atrás, aproximadamente, logo após o carnaval, um rapaz de aproximadamente uns 20 e poucos anos gravou um vídeo. Não sei a cidade onde foi, só sei que é aqui no Brasil. Ele gravou um vídeo e disse assim: eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu saí para o carnaval, bebi muito, mas bebi muito, com gambá. E de madrugada eu vim para casa. Bêbado, dopado de álcool. E ele falou que ele se deitou. E a pessoa bêbado geralmente cai do jeito que está, não tira sapato, não tira nada, não tem. Ele cai na cama e já apaga. Estava dopado de álcool. Aí diz que ele disse assim, durante a madrugada, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho que me deixou assustado. Ele falou que começou a ver, no sonho dele, começou a ver gente gritando e correndo para todo lado, naquele desespero, o céu como uma cortina de fumaça, pessoas correndo de um lado para outro, gritando. Aí ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele descobre que era uma intervenção divina que estava tirando o seu povo, tirando a sua igreja. E ele sem saber, ele falou: meu Deus, eu não me preparei para ir embora, eu estou aqui arrepiado. Ele disse: eu não me preparei, eu não cuidei, eu não tenho Jesus, eu não andei direito, eu só fiz coisa errada, eu andei bebendo, eu andei fazendo coisas erradas. Meu Deus, ele olha para o céu e o céu enegrecido, e ele percebeu que foi a retirada da igreja da terra, e o desespero tomou conta do planeta. Pessoas gritando, pessoas gemendo, correndo de um lado para outro. E ele olha a vida dele e fala: Senhor, e eu que não vou embora, porque eu só fiz coisa errada, eu não me preparei. Aí ele entrou em desespero, dentro do seu sonho. Ele entrou em desespero. Aí ele falou, quando ele acordou, depois desse sonho, ele acordou e viu que era tudo sonho. Ele falou: meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque foi só um sonho. Dá tempo de eu me corrigir. Dá tempo de eu me acertar. Dá tempo de eu me entregar. Dá tempo de eu fazer o que é certo. Um rapaz de 20 e poucos anos, Deus falou com ele bêbado,
que a hora chegou, que o tempo está no fim. E ele grava esse vídeo: eu vou agora tomar a decisão que eu tenho que tomar, porque graças a Deus foi só um sonho, e eu posso mudar, eu posso corrigir, eu posso melhorar, eu posso deixar de fazer as coisas erradas que eu estou fazendo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está me dando chance. Então, baseado nessa preocupação desse rapaz, existe milhões de pessoas na mesma situação. E existem crentes também na mesma situação. Será que eu vou subir? Será que eu serei arrebatado? Será que eu vou encontrar com meu Deus? Então Deus colocou no meu coração para ministrar hoje cidadãos dos céus. Porque nós vemos o católico dizer: eu sou cristão. A gente vê hoje o IBGE, independentemente da pessoa ter tido uma experiência com Deus, o IBGE diz assim: o povo cristão está crescendo tantos por cento ao ano, mas ali está englobado testemunhas de Jeová, ali está englobado o adventista do sétimo dia, ali está englobado os mormons, ali está englobado os católicos apostólicos romanos, ali estão incluídos todos os tipos de religiões que não são africanas. Então, o que caracteriza o cidadão do reino de Deus? Qual é a característica? Como se identifica quem é cidadão dos céus? Porque todo mundo pode falar que é do céu. Todo mundo pode falar que é cristão, sem ir na igreja, sem ter experiência com Deus. Então, o que caracteriza aquele que realmente está preparado, que é cidadão dos céus? Nós lemos aqui, olha aqui: mas a nossa cidade está no céu. Quer dizer, quem está falando isso é Paulo. Paulo está dizendo: eu sou um cidadão do reino dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Então preste bem atenção no assunto, que é muito importante. Embora vivemos na terra, temos nossa pátria no reino dos céus. Embora estamos vivendo aqui, mas temos a nossa pátria no reino dos céus. Então, o que caracteriza, o que define o cidadão dos céus? Primeira coisa: identidade e origem. É a primeira coisa. Olha aí o que diz 1 Pedro 2,10. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui está a nossa identidade.
e a nossa origem. Então preste bastante atenção. O cidadão do reino de Deus não se define por raça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem prediletos. Deus não faz acepção. Olha, você, eu quero você. Você, não quero você. Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus não gosta dos exaltados. Os exaltados Deus humilha, e os humilhados Deus exalta. Então Deus não tem prediletos. Deus não tem preferências. Então não se define cidadão do reino dos céus por raça. Raça branca, raça parda, raça amarela, raça negra, raça vermelha. Esses são os tipos de raças que tem no planeta. A mais aqui, a menos conhecida é a raça vermelha. Quem assistiu os filmes de cowboys antigamente, os índios eram conhecidos, os índios americanos eram conhecidos por pele vermelha. Índio, pele vermelha. A raça amarela, os asiáticos. E o restante estão incluídos aí nas outras raças. Então, estamos vendo que não se define um cidadão dos céus pela raça, mas o que caracteriza o cidadão do reino dos céus é pelo nascimento do alto. Ele tem que nascer de cima. Preste bastante atenção nisso. O cidadão que vai povoar a cidade celestial, ele nasce de cima. Vamos definir isto. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para ser nascido do alto, a pessoa tem que ter recebido Jesus e se tornado filho. Quem recebeu Jesus tornou-se filho de Deus. Aqui está a nossa identidade, a nossa origem. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então quem é que vai povoar a cidade celestial? Os filhos de Deus. E como que o filho de Deus é gerado? Do alto. Não é a igreja que gera. Às vezes uma pessoa fala assim, eu já vi um pregador dizer, ovelha gera ovelha. Não. Quem gera é do alto. Quem gera é o Espírito Santo. Está dando para você entender?
Em João capítulo 1, verso 13, diz assim, João 1,13, os quais... Aí você me pergunta assim, pastor, como é que eu nasci? Como é que eu consigo nascer do céu? Como é que eu vou nascer do alto? Preste atenção agora. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, não tem o seu sangue. O filho que você gera tem o seu sangue, mas esses que estão sendo gerados aqui não foi da vontade do sangue, não tem o DNA humano. O DNA é de cima. O DNA é do Deus Todo-Poderoso. Nem da vontade da carne, planejamento familiar, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia! Foi Deus que quis fazer você nascer do céu. Não foi homem, não foi pastor, foi Deus. Deus que te escolheu, Deus que me escolheu, Deus que escolheu vocês. Não foi igreja, não foi homem, foi Deus. Aleluia! E aqueles que nasceram de Deus, nasceram no alto para povoar a cidade celestial, eles vencem no mundo atual. 1 João 5,4. Os que nasceram de Deus vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, Deus maravilhoso! Nós temos a marca do vencedor. Nós temos a marca da vitória. Aconteça o que acontecer, não faz a gente desistir, porque nascemos do alto. Os que nasceram de Deus vencem o sistema. Vence o sistema. A gente tem como vitória aqui no mundo, a vitória para o homem aqui no mundo é: eu formei meus filhos, um está em tal lugar, outro está no outro, ganhando bem, e eu sou um vencedor. Não. Aqui está falando de vitória sobre o sistema. Qual é o sistema atual hoje? O sistema atual hoje é dirigido por Satanás. Não é vencer a faculdade, não é vencer no trabalho, é vencer o sistema que vai na contramão de Deus, o sistema que luta contra Deus, o sistema que luta contra a família, o sistema que luta contra a justiça, o sistema que luta contra a honestidade, o sistema que luta contra a verdade, o sistema que luta contra a santidade, o sistema que faz você, que joga você contra Deus. Então, os que nasceram de Deus vencem esse mundo, vencem esse sistema, vence o diabo, vence o pecado, vence o seu exército, vence todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aqueles que são nascidos de Deus, conforme 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Quem nasceu de Deus foge do pecado. Quem nasceu de Deus não fica nas boates. Quem nasceu de Deus não fica nos barzinhos. Quem nasceu de Deus não vai em carnaval. Quem nasceu de Deus não se prostitui.
quem nasceu de Deus quer Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Deu para você entender? Conservar a si mesmo, tem hora que a gente tem que fugir. José foi tentado pela mulher de Potifar. José era um varão bonito, de boa aparência. A mulher de Potifar deveria ser uma jovem. E Potifar, a gente vai lembrar, a gente pode trazer à memória que já era uma pessoa assim de idade avançada. Talvez o casamento dela não ia muito bem. E é nessa hora que o Satanás aproveita. Seu casamento está ruim. Seu casamento não está bom. Se é para você homem, ele vai arrumar alguém para colocar no seu caminho. Porque ele sabe onde está o seu calcanhar. Ele sabe onde está o seu ponto fraco. Aí Deus tinha um plano para José. Deus tinha um propósito na vida de José. Aí Satanás então, vendo que a mulher de Potifar talvez era uma mulher que não estava vivendo bem no seu relacionamento conjugal, então Satanás joga a mulher de José, joga a mulher de Potifar em cima de José. Ela dá em cima de José. Saiba que se você tem um compromisso de casamento, quando vem alguma coisa extra, seja para o homem, seja para a mulher, pode abrir os seus olhos espirituais, que tem um chifrinho de cada lado. Tem um chifre de cada lado. E se você puder colocar a mão na cabeça, você vai sentir 2 carocinhos, um de cada lado. Se o chifre ainda não nasceu, ele já está nascendo para destruir você, para destruir seu casamento, para destruir sua vida com Deus, para destruir seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Está dando para você entender? Satanás julgou a mulher de Potifar sobre José. Ela chegou ao ponto de agarrar José. Mas José se esquivou e foi. Ela agarrou e ele lutou. Aí ela lutou tanto para segurar ele que ele escapou dela, mas a roupa de José ficou na mão dela. Aí, como ela não conseguiu o que ela queria, ela acusa José de ataque. José queria possuí-la. Aí ela chega perto dos empregados, fala assim: olha, aqui a roupa de José. José me atacou, mas eu lutei com ele e ele fugiu, aqui está a roupa dele. Aí o que aconteceu com José? Prenderam José. Potifar mandou prender José. É isso que acontece, que Satanás quer fazer. Mas Deus viu inocência. Quando ele vê inocência, quando ele vê pureza de pensamento, quando ele vê pureza de atitude, então Deus, lá na prisão, salvou José, porque ele era inocente. A Bíblia diz que Deus fará justiça e juízo a todos os oprimidos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você pode ficar tranquila. Se você tiver com o seu pensamento inocente, com a sua vida sincera, falando a verdade, o maligno pode ser como um touro, arrastando a sua pata no chão com raiva, saindo fumaça pelo seu nariz, mas ele não vai tocar
habitar em você, porque você é de Deus. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17, o cidadão dos céus, o cidadão que vai habitar a cidade celestial, está assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Houve alguma coisa na sua vida. Houve um divisor de águas na sua vida. O antes e o depois. Quem está em Cristo, nova criatura é. O velho Daniel, o velho ladrão, o velho mentiroso, o velho corrupto, o velho pecaminoso passou, mas agora o que tem é nova todas as coisas. Não se conforma ou se aceita um cidadão entrar no céu sem o antes e o depois. A vida velha que ficou para trás, quem está aqui agora é uma vida nova. Então essa é a primeira característica de quem vai povoar o céu. Qual é a primeira característica? Identidade e origem. Nós temos uma identidade, somos povo de Deus. A nossa origem, nascemos do alto. É a primeira coisa. Quem não passou por isso, está correndo o risco de ficar. Não é a igreja que vai salvar. Não é o nome no hall de membros que vai salvar. Não é a sequência de frequências, de orações, de jejuns que vai salvar. Mas é nasceu do alto. É quem nasceu do alto. Está dando para você entender? Essa é a primeira característica. A sua identidade e a sua origem. Segunda característica. Santidade e separação. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Teve uma eleição no céu. A Trindade reuniu e diz: elege o Daniel, elege o Moisés, elege o Antônio Silva, elege o Leandro, elege o Paulo, elege o Vicente, elege a Carmen, elege o Antônio, elege o João. Então você não está aqui à toa, você foi eleito. Está dando para você entender? Você não vai entrar no céu por acaso. Um dia você escorregou e caiu dentro da igreja. Ou um dia você estava passeando na nuvem e caiu na Cidade Santa. Opa, aquilo é esse? Já viu aquele filme de... Eu acompanhava quando era criança, lá em casa era taco, aí passava a cera, aquela cera vermelha, com escovão, lembra disso? Aí dava aquele cheirinho, todo sábado era dia de encerar a casa. Aí nós tínhamos uma televisão que parecia uma bolha. Aí ligava, no sábado, era Terra de Gigante, Perdido no Espaço. E mais uma série lá que me falha as memórias, quem tem a minha idade sabe disso. A gente ia sentar, Terra de Gigantes, Perdido no Espaço. Mas quem? Turno do Tempo.
Vamos pegar o túnel do tempo aí. As pessoas entravam no túnel e lá ele voltava há muitos anos atrás e mostrava eles caindo. Às vezes caíam numa cidade lá no faroeste e bala correndo para todo lado. Ele falou: aqui que eu estou aqui. Então nós não entramos num túnel do tempo e caímos na cidade celestial. Não, foi por eleição. Se você não valorizar isto, você não valoriza mais nada na sua vida. Você é eleito. Você foi eleito. E a eleição é a escolha de não só apenas um, mas uma trindade. Eu acredito que até os anjos também entraram nessa eleição. É a eleição dos céus. Seu nome foi colocado na urna sagrada. Seu nome foi colocado lá no livro da vida. Está dando para você entender, hein? Quando está acontecendo alguma coisa com você, Deus fala assim: olha, abre o livro lá, deixa eu ver se ele está aqui escrito. Ah, tá, Senhor, então vai lá, todas as forças espirituais, vai lá ajudá-la. Aleluia, é assim que funciona. É cidadão dos céus. E quando somos cidadãos, nós temos direito e temos deveres. Oh, glória. Oh, glória. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, santidade e separação é a segunda característica. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então quem nasceu de Deus, ele procura afastar, separar-se do pecado. Ele não gosta de ficar vulnerável ao pecado. Um dia, eu estava começando na minha carreira ministerial, solteiro naquela época. Aí o pastor que nos ajudava, eu lembro, o pastor Anésio, ele morava ali, aliás, o sogro dele morava naquela rua Santana, que pega aqui do bairro, por cima do Centenário, e sai lá na Santa Terezinha. Mas ele morava numa rua sem saída, e lá estava o muro do cemitério, Parque da Saudade. Aí o pastor Anésio: Daniel, aguenta a mão aqui, que eu vou às vezes só conversar com meu sogro um pouquinho e já volto. Era mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. Aí eu fiquei na rua esperando ele. E ele estava demorando. Aí todo mundo da rua, que era uma rua sem saída, escura, estava vendo um homem suspeito. Eu estava ali em suspeição. Aí de repente jogaram uma bomba atrás de mim. Pá! Eu fui lá na porta da casa do sogro do pastor Anésio. Falei: pastor Anésio, rápido aí, porque está chovendo bomba, porque eu estou no lugar suspeito, eu sou aqui suspeito. Então eu estava esperando, ninguém sabia que eu estava ali, que eu era pastor, que eu estava esperando meu colega. Mas para eles eu era ladrão, para eles eu estava sondando com a casa que eu ia entrar, o que eu ia levar. Então antes que aconteça, joga a bomba em cima dele. Então o servo de Deus, ele não fica em lugares suspeitos, porque a Bíblia diz: a aparência do mal é pior do que o mal. Eu estava em aparência do mal sem eu perceber. Então já pensou se fosse uma bala?
Daniel não estava aqui hoje, porque eu estava em suspeição. A mesma coisa acontece se um homem de Deus para na rua e começa a conversar com uma mulher. Ele está talvez dando passo para ela, falando de Deus para ela, mas ele está em suspeição. Se o marido dela é ciumento, se o marido dela não é cristão, ele está armado, ele já pode pegar e falar: é aquele ali que é o homem que a mulher, minha mulher está andando. Pá. Está dando para entender? Você está dando para você entender? A aparência do mal é pior do que o mal, porque a pessoa é acusada de coisas que ela não fez, e às vezes ela é morta por coisa que ela não fez. Então a pessoa que é de Deus, ele procura afastar-se do pecado, se separar. Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos, ao chegar no céu, é ver o Senhor. A Bíblia diz que nós vamos subir e encontrá-lo nas nuvens. Nós vamos encontrar lá, a primeira coisa, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o marido que já faleceu, com o filho que já faleceu e partiu com o Senhor. Não é eles que nós vamos encontrar em primeiro lugar, não. Nós vamos encontrar em primeiro lugar o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele diz assim: olha, quando ele foi ministrar a Páscoa, ele falou: desejei muito comer com vocês essa Páscoa. E eu quero que vocês saibam de uma coisa, que eu vou e volto, eu venho buscar vocês, para que vocês estejam comigo, para que vejam a minha glória. Não é ruas de ouro que nós vamos ver em primeiro lugar. Eu quero ir para lá, porque existem hinos que diz: eu vou andar nas ruas de ouro em Jerusalém, eu vou ver o mar de vidro, eu vou ver o muro de cristal. A primeira coisa que nós vamos ver é Jesus Cristo, e vamos ver como Ele é. Esse deve ser o nosso fervor, esse deve ser o nosso querer, esse deve ser o nosso sonho, esse deve ser a nossa força, esse deve ser o nosso desejo. Ver o meu Senhor, ver o nosso Senhor, que deu a sua vida por nós, que nos comprou com o seu precioso sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o Daniel não pode santificar ele mesmo. Eu não consigo me santificar senão a santificação que vem do alto. Preste atenção nisso agora. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, olha o que diz aí: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quem é que vai santificar? É o Daniel que vai santificar ele mesmo? É você que vai se santificar? Olha o que está escrito aí: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados ou conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o cidadão do céu, aquele que está sendo santificado pelo Espírito Santo. A nossa parte é fazer o quê? Separar. Separar. O que eu vou fazer numa boate? O que eu vou fazer num barrazinho? O que eu vou fazer no carnaval? A minha parte é separar.
Quando eu me separo, Deus se encarrega de santificar. Então o cidadão do céu, o cidadão que vai habitar a cidade celestial, ele se separa e Deus santifica. Deu para você entender? A santificação é a obra do Espírito. Esta santificação está interligada à separação. Ninguém consegue ser santificado se não separar-se. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, está se referindo, 2 Coríntios 6, 17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está dando para você entender? Eu vou falar uma coisa forte aqui. Quando uma pessoa se prostitui, preste atenção nisso, ou quando uma pessoa trai o seu cônjuge, quando ele tem uma intimidade fora da aliança que se chama casamento, o demônio que está na pessoa passa para você, porque se torna um corpo com a prostituta, ou o prostituto, com a pomba gira ou com o pombo gira. Está dando para você entender? O demônio que você pode ter tomado a ceia do Senhor, ser santificado, mas se você se prostitui, ou se você tem um adultério na sua vida, o demônio que estava na adúltera ou no adúltero passou para você. Está dando para você entender? Então o que a Bíblia diz? Volte lá, por gentileza, no começo do versículo. Olha o que diz a Bíblia aí. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo. Quando alguém prostitui, ele está tocando coisas imundas, porque não há compromisso e não há aliança naquela relação. Está dando para você entender? E eu vos receberei, diz o Senhor. Esta separação refere-se a duas coisas. Primeiro, distinção moral. Lá em 1 João 2,6 está escrito: devemos andar como ele andou, devemos fazer o que ele fez, devemos falar o que ele falou. Aquele que se diz estar nele, também deve andar como ele andou. Eu não posso falar que sou de Jesus e andar como o diabo. Eu não posso falar que sou de Jesus e andar como o demônio, mentiroso, fofoqueiro, provocador de morte, provocador de vidas, de destruição. Então quem diz estar nele deve andar como ele andou. Esses são aqueles que vão povoar a cidade celestial. Em Atos capítulo 10, verso 38, diz assim: Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Então, quando eu faço o mal, eu não estou nele. Está dando para você entender? E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então essa separação tem a ver com distinção moral. Ah, vai ali naquele mecânico porque ele é da igreja. Não acredita nisso não.
Ele pode ser da igreja, pertencer ao rol de membro da igreja, mas não ser de Jesus. Trambiqueiro. Você compra uma peça para trocar no seu carro, ele pega aquela peça e põe uma velha. Um dia eu fui numa oficina que um rapaz era irmão, mas ele tinha vários vizinhos que eram mecânicos também, e eu estava lá conversando com esse irmão. Aí chegou um rapaz, falou assim: olha, eu estou montando meu motor só com peças de outras pessoas. Ele vai lá, olha, tem que trocar essa peça aqui. Ele separa a peça que ele pediu para comprar e dá uma peça velha. E aquela vai separada para montar o motor dele 0 quilômetro. E assim muitas pessoas, eu conheço, Jonatas conhece, não vou falar, ele pertence a uma denominação muito grande, internacional. Sabe o que ele faz? Ele é borracheiro. 2 vezes ele me decepcionou. A primeira vez que ele me decepcionou, o irmão tio do Eduardo veio de Brasília, foi para o Rio de Janeiro, depois ele foi para Brasília, mas passou lá em casa antes de chegar em Brasília. Ele tinha que viajar de noite para aproveitar a estrada. Aí o carro dele não pegava. Eu falei: eu tenho um amigo, ele é crente da igreja. Aí levei a bateria lá, apertei a campainha, que ele mora em cima da oficina dele. Ele desceu, eu falei: esse irmão está viajando para Brasília, mas a bateria dele está descarregada. Aí ele foi lá, testou a bateria, essa bateria tem que ser trocada, ela já está queimada. Quanto fica uma bateria nova na época? R$140. Aí ele falou: pastor, deixa que eu não estou... Eu falei: não, vamos voltar para casa. Era sexta-feira, no outro dia era sábado. Eu falei: nós vamos em outro lugar, que não era crente. Lá na Grama, um senhorzinho de idade. Eu falei: testa essa bateria para mim aí. Aí ele foi lá: ó, a bateria está ótima. Deve ter dado alguma coisa no cabo de arranque. Eu falei: muito obrigado pela sua honestidade. E ele não era crente. E aquele que está lá todo dia na igreja falou: essa bateria está estragada. Então não acredite naquela pessoa que se diz cristão, que se diz membro de igreja. Tem que ter nascido do alto. Não é essa gente que vai povoar o céu, não é essa gente que vai povoar a cidade santa, mas aqueles que nasceram do alto. Oh, aleluia. Essa separação tem a ver com distinção moral de comportamento. E tem a distinção espiritual. Servimos a Deus, obedecemos a Deus, adoramos a Deus. Onde não há lugar para Deus, não há lugar para nós. Se Deus não pode estar ali, ali não é o meu lugar. Se Deus não pode estar ali, ali não é o lugar do cidadão dos céus. Deu para entender? Já estou indo para os finalmente. Terceira característica: somos uma comunidade em marcha. Em Hebreus capítulo 11, verso 13 diz lá: somos um povo peregrino. Peregrino não é do lugar. Forasteiro não é do lugar. Está de passagem. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que Jesus diz? Vós não sois desse mundo. Aleluia. Somos estrangeiros, somos peregrinos, somos forasteiros. Nós estamos caminhando, nós estamos marchando para a nossa pátria. Oh, aleluia. Somos um povo peregrino que caminha na história em direção ao reino de Deus definitivo. Em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, é o texto que nós lemos: mas a nossa cidade está no céu.
de onde também fazemos o quê? Aguardamos quem? O dono da cidade. De onde aguardamos ou esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Que vai transformar o nosso corpo. Então nós estamos aqui na terra, mas estamos de olho no céu. Eu me lembro de um homem que pegou uma ave que ela é migratória. Migratória é uma ave que não tem lugar fixo. A galinha tem lugar fixo. Elas estão em todos os quintais de todas as casas. Ela é domesticada. Mas essa ave era uma ave migratória, ou seja, ela passa um tempo aqui. Quando vai terminando a comida aqui, ela voa 3.000 quilômetros para poder ir para outro lugar, porque ali ela não é lugar fixa. Então, nós somos forasteiros. Ainda que tenha promessa de se dar bem aqui, nós não vamos ficar aqui, porque a nossa natureza não é daqui. Aquele homem criou aquela ave desde filhote, porque durante o período da migração não houve tempo dela crescer e voar, então ela ficou para trás. Aí ele criou essa ave como doméstica, domesticou essa ave. E ela ficou ali no quintal da casa, andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Mas quando chegou o tempo da migração, os seus pais, que haviam ido embora, que havia deixado ela para trás, aleluia. Aí quando ela escuta os gritos que a identificou com a sua natureza, ela olhou para o dono que havia criado ela desde filhotinho, e ela achou que ela não ia embora. E quando ela escuta os gritos da sua família, ela começa a bateu asa e subiu ao encontro da sua família e foi embora e nunca mais voltou. Porque ainda que ela era bem cuidada no quintal daquela casa, mas ela não pertencia ali, ela não era dali. Assim somos nós. Podemos estar indo bem aqui na terra, mas aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aguardando o bendito Senhor, que vai nos buscar, que vai nos levar para junto dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quarta e última característica: somos a geração do arrebatamento. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso agora, já estamos encerrando. Mateus 24, 32, diz assim o texto: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que Jesus queria dizer com isso aqui? Essa figueira é a figura de Israel. Quando a figueira começar a brotar, já está sabendo que vocês olham que seus ramos já começam a brotar folhas. Você sabe que está chegando o verão. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está dizendo que quando a figueira brotar, a figueira é Israel, que está em 1948, que havia perdido a sua nação, estava espalhado pelo mundo afora, sem nação, sem lugar,
odiado por outras nações, como na Alemanha, Hitler matou 6 milhões de judeus que haviam fugido de Israel, sem pátria. Mas após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, precisamente 14 de maio de 1948, a ONU reuniu-se e declarou Israel como Estado, como nação novamente. Nasceu a figueira brotou. Em 1948, Israel torna-se nação novamente. Então, o que Jesus disse? Mateus 24, 34. Olha, preste atenção agora, que nós já estamos nos finalmente. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Preste atenção agora. O Salmo 90:10. Vamos ver quanto que é uma geração? Salmo 90:10. Os dias atuais, os dias vigentes, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Eu estou com 70 anos. Preste atenção nisso agora. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se conta e vamos voando. Pois cedo se corta e vamos voando. Então presta atenção agora. Então Deus está dando 10 anos de crédito. O senhor tem quantos anos, irmão Antônio? 81. O senhor está ganhando mais um ano de crédito. Aliás, o senhor ganhou 11 anos de crédito. Porque Deus estabeleceu uma geração 70 anos, até 80. Mas os 10 anos de lambuja, para a gente cuidar dos reumatismos, cuidar da coluna, cuidar das artrose, veias entupidas. Deu para entender? Eu já estou na era das artroses. Então uma geração é 80. Eu já fiz o cálculo. Preste atenção nisso agora. 1948 foi quando a figueira nasceu. Mais 80 anos, que é a geração atual. Sabe quanto dá? 2028. Segura para você não cair. E nós estamos em onde? Nós estamos em 2026. Então falta quantos anos para poder terminar essa geração que Jesus falou que ela não passará sem que tudo isso aconteça? Está faltando quanto? Eu não estou estabelecendo tempo para a vinda de Jesus. Você que me assista pela rede social, não vá dizer que eu estou estabelecendo data para a vinda de Jesus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em Apocalipse 18. Preste atenção agora. Apocalipse 18. É 18. Deixa eu ver então se é. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é essa, semelhante a esta cidade? E lançaram... Não, então eu acho que eu enganei aqui no Apocalipse. É aquilo assim: quem tem entendimento, calcule o número da besta, é 666. Vamos ver se alguém... Eu coloquei errado aqui o número.
Vê se é 12 ou 13, 18, negócio assim. Alguém pode olhar para mim aí? Para me dar sequência. Então está lá. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Então nós temos entendimento e temos sabedoria. Assim que achar, põe para mim aí, por gentileza. Aqui há sabedoria. Oi? Ah, já achou? 13:18. Olha aqui. Obrigado aí. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem e o seu número é 666. O que Jesus está ensinando para nós aqui? Que nós não somos ignorantes, que nós não temos entendimento nem sabedoria, mas ele está dizendo, quem tem sabedoria calcule. Então, se 2028 vai completar a geração existente hoje, então nós devemos estar atentos, porque Jesus pode vir nesse período. Está dando para você entender? Porque Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É o tempo da sua vinda, é o tempo do seu arrebatamento. Então está pouquinho. Senhor, dá-nos força, está faltando um pouquinho. Aleluia. E eu encerro com Apocalipse 22:20. Vamos orar para o arrebatamento, ou pelo arrebatamento da igreja, que vai salvar nossa família, porque Apocalipse 22:20 é o clamor do cristão, aquele que testifica todas essas coisas, diz, certamente cedo venho, amém. Agora o clamor do cristão, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, 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 ora vem Senhor Jesus, é o clamor da igreja, é o clamor do povo de Deus, ora vem Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Faça a sua oração. Senhor, eu me entrego a Ti. Eu sou cidadão do reino dos céus, porque o Senhor me elegeu. Eu sou cidadão do céu, porque o Senhor está santificando a minha vida. Eu sou cidadão do céu, porque eu estou marchando. Eu sou cidadão do céu, porque eu sou a geração dos arrebatados. Você acredita nisso? Nós não seremos sepultados, mas arrebatados. Porque Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então creia que o arrebatamento está acontecendo. O arrebatamento já está. Olha, lá eu estava na avenida da Benjamin. E o tema da mensagem daquele dia, não sei se foi no domingo ou numa sexta-feira, foi sobre a volta de Jesus. Isso lá, isso em 83, 84, 85, nós ficamos lá até 88. Foi nesse período. Em 88, olha quantos anos já se passaram. Manifestou um demônio na hora da oração, e o demônio lembrou da mensagem, e ele disse, eu já vejo o movimento no céu. O demônio pregando como Paulo encontrou, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Jesus falou, se esses se calarem, as pedras clamarão. O demônio falou, eu já olho para o céu e vejo o movimento no céu. Está falando sobre o quê? Sobre a tirada da igreja.
sobre o arrebatamento. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.